Muito bem. Estamos com mais um episódio do nosso Vipilar Imobcast. E hoje eu estou muito feliz que tem aqui comigo duas pessoas importantes na minha vida. Minha esposa Andréia e o nosso presidente da cooperativa lá de Gravatal, da Sergrau, e também contador lá da imobiliária. Então a gente vai fazer um bate-papo muito bacana hoje aqui. Então vou deixar que ele se apresente um pouco aí para vocês. Bom dia, eu sou Andréia Cardoso, esposa do Júnior. Trabalho há todo esse tempo aí no ramo imobiliário também junto com ele. Já temos várias histórias para se contar. Bom dia, João Vânio. É uma honra estar presente nesse primeiro podcast, inclusive com a tua presença, né? Uma pessoa que eu admiro muito pela pessoa que é, pelo profissional, né? Vejo que essa conversa vai agregar e orientar muito quem está entrando no mercado imobiliário, né? Gostaria que tu te apresentasse também para o pessoal. Olá, então. Meu nome é João Vânio Mendonça Cardoso, né? O pessoal me conhece como Vaninho. Minha profissão, eu sou contador de formação, então eu iniciei a minha profissão em 87, no escritório junto com a minha idade. Junto com meu tio. Não quero revelar a minha idade aqui, mas vou me entregar. Então comecei lá com meu tio, depois ele saiu, ficou eu, né? Então estou aí militando já faz bastante tempo. E tenho algumas formações, alguns cursos aí na área, né? 2 especializações de auditoria e perícia. Também tenho um mestrado e um doutorado em desenvolvimento socioeconômico. Gosto muito de estar estudando os temas, né? Sempre são desafios para a profissão. Acredito que todo profissional hoje em dia exige esse comportamento de estar buscando constantemente o aprendizado. É isso que eu vejo também aqui com o casal, né? Gostaria de dizer que é uma honra para mim também estar participando desse programa, dessa empresa, né? Junto com esse casal que eu vejo que estão progredindo junto e trabalhando junto. Então, vai ser muito bom essa nossa conversa. Obrigado. O Vaninho falou aqui, é uma coisa que eu sempre falo lá no escritório, né? A busca constante pelo conhecimento. Acho que a gente, qualquer profissional liberal hoje, né, que quer se destacar no mercado, né, Vaninho? Eu acho que isso que tu falou, eu falei ali, a gente brincou, né? Minha idade são 36 anos, né, de carreira, então, e sempre em busca de conhecimento, pelo que eu te conheço já há muito tempo, eu sempre vi isso, né, e por isso que hoje a gente está aqui, sabendo dessa tua busca incansável por conhecimento, por isso que hoje vamos fazer um convite para o Vaninho estar lá, porque ele tem muita coisa para transbordar para os nossos telespectadores, nossos clientes, as pessoas que vão querer investir no mercado imobiliário e tirar suas dúvidas aqui no bate-papo aqui através de mim e da Andréia, né, com as perguntas que a gente vai fazer aqui, trocar um bate-papo realmente sobre a parte contábil, né, no mercado imobiliário. Eu até, Júnior, pegar uma fala tua, eu fui num evento da Vipilar, lá em Braço Norte, que eu vi um palestrante lá, que me marcou muito uma fala dele, que às vezes a gente não se toca nisso, né? Para quem é cristão, ele estava dizendo que quando Jesus foi nascer, os pais dele, né, Maria e José, foram procurar um teto, não é? Foi um teto simples, mas procurou um teto para ele nascer. Sim. E se a gente observar a nossa vida, é isso, né? A gente trabalha embaixo de um teto, a gente mora embaixo de um teto, a gente vai de casa para o trabalho, tem um teto, que é o teto do carro. Tudo envolve o imóvel, né? Isso, a gente está sempre... E o imóvel traz uma sensação de segurança, né? De proteção. Exato. Então, a gente se sente seguro quando está sob um teto, né? E a gente não se dá conta, e ele está na nossa vida o tempo desde todo. O início. Do início todo. Desde o nascimento, né? Desde o nascimento. Lá que ele falou, o Marcos Araújo, né? Isso. Ele teve de novo agora, há pouco tempo, em Braço do Norte, no lançamento do livro Meu Imóvel, Meu Mundo, e ele sempre fala nisso. Então, desde o nascimento, desde a história de Jesus, que ele teve que nascer, ele foi na manjedoura lá, né? Teve um teto para ele nascer, e a gente também, né? Tem o teto, tem um hospital, a gente tá a empresa, a casa, a o residência, carro, tá envolvido, a casa na praia, e lá vai. Para pegar um ônibus, tu tá no ponto do ônibus que tem um teto. Tem um terreno, tem que ter um terreno para preparar o teto onde vai o ponto de ônibus.
Então, a gente realmente está... o mercado imobiliário, ele vem lá de trás, né, Maninho? Boa colocação, isso aí que tu falou. E o Marcos Araújo sempre traz isso nas palestras dele, né? Inclusive, para as crianças, a gente fez um trabalho lá nas escolas lá em Braço do Norte, né, André? Sim, crianças de 9 de 7 a 11 anos, isso. Então, a gente fez várias palestras nas escolas lá de Braço do Norte com ele, distribuímos livros, e aonde ele falava nessa historinha do nascimento de Jesus, as criançadas griteram, não sei o que e tal. E cada pergunta que eles faziam, assim, que, meu Deus do céu, as crianças hoje estão, né, tão aceleradas, né, André? Não, e é legal esse livro, porque já coloca a criança, já meio que orienta a criança para entender também desse mundo imobiliário, né? E isso é importante. Nós, no tempo de infância, a gente não teve toda a orientação que hoje em dia as crianças têm, né? E isso o acesso à informação. O acesso à informação, isso para elas é muito importante, né? E uma outra questão, né? A pessoa, quando é jovem, vai naturalmente, né? Vai formar uma família, vai procurar alguém para viver junto, né? E o que ele quer? Ele quer realizar o sonho também de ter uma casa própria. Né? São sonhos assim básicos que as pessoas, ou diria assim, o que a maioria tem como sonho, né? No seu início, né? Buscar esse imóvel, buscar essa proteção. Isso. E dali seguir a sua vida, né? A proteção da casa, né? A gente está cansado, a gente procura onde? Tô louco para ir para casa, descansar, relaxar. Procura um teto para, né, para dar aquela relaxada, é o teto que a gente procura, é a nossa casa, é o lar. E essa questão do sonho que a gente fala, né, a gente trabalha com os sonhos das pessoas, principalmente lá na imobiliária. Então, responsabilidade, hein? Responsabilidade. A gente não enxerga uma venda só com números, né? O Vaninho entendeu um pouco do nosso trabalho, já sabe mais ou menos como é que é a nossa linha. Mas a gente não veja só números, a gente veja além disso. Então, quando o cliente chega lá procurando imóveis, seja para investimento, seja para moradia, seja para qualquer fim, a gente procura entender realmente a necessidade desse cliente, porque a gente sabe que a gente está trabalhando com um sonho dele, com o dinheiro dele. A gente quer fazer ele ter esse rendimento no dinheiro, quer fazer que ele tenha lucro nessa compra, satisfação, né? Satisfação, realização do sonho também. As pessoas que já têm o seu imóvel, o primeiro imóvel, agora já estão partindo para o imóvel da praia. Sonhado imóvel também da praia, ou o sonhado sítiozinho, ter a chácara lá, né, para ter os bichinhos. Então, a gente trabalha com isso, com os sonhos das pessoas, né? Como tu colocou muito bem. E o imóvel está entre, né? A gente fala de imóvel, comida e roupa, né? Acho que são essenciais, né? Então a gente está dentro desse mercado, né? É isso aí. É isso. E falando nessa questão de busca por imóvel, a gente sempre se preocupa, como o Júnior falou. A nossa preocupação não é números, não é questão de vendas, mas sim que o processo que a pessoa está entrando seja cumprido de uma forma leve, né? E nesse intuito a gente segue desde o início orientando o cliente, né? E é aí que os especialistas na área, principalmente contábil, entram, né, Tivaninho? Não sei se a gente falou, mas esse moço aqui também é o meu tio. Obrigado pelo moço. Então ele é tio, já é avô, já é tio, pai, já é né? avô, já é pai, enfim, né? Mas é uma questão, mas é uma questão assim que a gente acha muito importante, né, tio? É questão assim do planejamento tributário, né? Da pessoa antes de iniciar esse processo de compra ou de venda realmente estar se preparando com um especialista o orientando, né? Uma pessoa, a gente falou ali em sonhos, né? Às vezes a pessoa faz uma economia, né? Junta um valor e aí vai fazer esse investimento, né? E isso nem sempre é rotineiro para algumas pessoas, né? Às vezes ela vai fazer essa operação 1 ou 2 vezes na vida dela, né? Diferente de um investidor que faz rotineiramente. Isso mesmo. Então, quem vai fazer 1 ou 2 vezes essa operação, o correto é procurar profissionais. Começa pelo corretor, né? Que vai fazer uma orientação. O corretor ele vai estar se preocupando com a segurança desse imóvel, né? Para te não pensar que está comprando e não está comprando, né? Exato. Porque a gente vê muito aventureiro. Então tem que ter um imóvel desembaraçado, não está alienado em alguma dívida, em alguma ação. Então
a imobiliária, né, o corretor, ele vai estar trazendo essa segurança para esse imóvel. Isso. E também pode dar orientações, né? Uma pré-orientação, de repente, na parte tributária, na parte do custo que vai ter para legalizar, né? Isso. Porque às vezes a pessoa vai negociar o valor do imóvel, mas até ela receber a propriedade desse imóvel com a escritura, tem um custo a mais, né? Que às vezes a pessoa não faz essa conta. E aí que entra, né, André, dessa questão do tributo, do custo dos impostos, né, da escritura, Isso. que às vezes a pessoa não está fazendo essa conta também, que isso vai envolver o valor do imóvel. Isso para quem vende, né, para o cliente vendedor e para o comprador, né? Porque às vezes o cliente vendedor também é o único imóvel que ele tem, né, nunca fez nada também naquele imóvel, nunca verificou como é que estava e tal, e na hora de vender, né, vem aquelas, né, pô, mas não sabia que eu tinha que pagar isso aqui, não sabia que eu tinha que pagar aquilo lá. Nós já passamos por uma situação que houve a captação de uma casa para venda, né, e na escritura, a parte da declaração estava declarado por um valor muito defasado. E a gente verificou que se houvesse realmente a venda pelo valor atual, né, a pessoa teria a questão do ganho de capital, né, que entraria, ela teria um custo absurdo com isso e acabou inviabilizando no momento a venda, né, antes que a pessoa atualizasse a questão do valor imóvel. Então, são situações assim que realmente a gente se preocupa em ver antes de acontecer qualquer coisa, né. Vanem, pegando o gancho da Andréia, é assim, uma pergunta, eu acho que todos de casa que estão nos escutando, né, nas plataformas, podem estar se perguntando agora, como é que eu vou te explicar? Qual é o passo que eu tenho que dar? Por exemplo, eu vou vender um imóvel, meu imóvel está desatualizado. O que a pessoa tem que fazer para atualizar o valor venal do imóvel, né? Eu acho que tem como fazer isso, né? Atualizar o valor venal do imóvel para uma posterior venda, tem que ter um preparo sobre isso, né? Então, a Receita Federal, ela tem as regras já pré-definidas, né, para essa questão de venda de bens imóveis. Você, quando faz a venda de um bem imóvel, você tem que preencher, né, um sistema que tem da Receita para verificar se você vai pagar tributo ou não sobre essa venda. A Andréia bem falou, né, a pessoa comprou um imóvel. Comprei um imóvel há 10 anos atrás. O imóvel tinha um valor. Exato. Né? A cidade cresceu, a rua foi pavimentada. Houve desenvolvimento, né? Até próprias reformas no próprio imóvel. Que agregaram valor, né? Não olhando ainda a reforma, essa parte. Olhando essa valorização, o imóvel do valor de mercado dele é outro, né? A economia vai ficando muito ela muda muito dinâmica, rápido, né? As coisas vão ganhando valor, vão se atualizando também com o passar do tempo, por questões de inflação e tudo mais. Sim. Tem vários fatores que vão influenciar no valor do imóvel. Sim. Então, aquele valor que a pessoa pagou lá atrás, ela não pode atualizar, a Receita não permite. Entendi. Né? Então, essa diferença entre o valor da compra e o valor da venda, a Receita chama de ganho de capital, ou lucro. Certo. Né? Certo. O que acontece é que tem dispositivos na lei que isenta essa venda, mesmo que houve o lucro. Né? Quais são os dispositivos? Eu tenho um único bem imóvel e o valor que eu estou vendendo dele é abaixo de R$440 mil. Né? Então, eu tenho um único bem imóvel. Pode ser um terreno, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, mas eu só tenho um. Meu único bem. Se isentaria então, eu vendi, não interessa se eu comprei por 50, eu vou vender por 400, vai estar isento? Mas esse teto é o 440 mil. O teto é 440. Entendi. Ou eu tenho um imóvel residencial, que é o meu único imóvel residencial, que eu vou vender e dentro de 180 dias eu vou comprar outro imóvel residencial. Com a venda daquele. Com a venda daquele. Então, eu vendi o meu apartamento, né? Eu comprei ele por 500, vendi por 1 milhão. E vou comprar outro apartamento por 1 milhão. Não vai ter ganho de capital. Agora, se eu for comprar um apartamento por 900, né? Daí, como é que fica essa conta? Então, aí sobrou 100. Aí, naquele 100, eu tenho ganho de capital. Aí tem o ganho de capital. Né? Se eu comprar acima do valor, não tem. Então, se eu comprar abaixo, teria, né? Mas eu tenho que fazer isso dentro de 180 dias, 6 meses.
Tem o prazo ainda de 6 meses para se cumprir essa isenção. Tem que ser o único imóvel. Tem que ser um imóvel residencial, é onde eu moro. Entendi. Né? Entendi. E eu vou comprar outro residencial. Pode ser na planta, não precisa ser concluído. Pode ser uma casa, pode ser um apartamento. Não pode ser um terreno. Mas eu posso comprar um apartamento na planta. Eu tenho que investir aquele dinheiro. E eu não posso lucrar nessa operação. Eu posso gastar mais do que eu vendi o imóvel anterior. Então, tem esses dispositivos. Né? Fora isso, o que acontece? Aquele valor do imóvel que estava lá na minha declaração, ele pode ficar incrementado? Pode. Quando? Eu faço uma reforma, né? Eu fui lá, mandei revestir com gesso, não era, né? Fez uma pintura, alguma coisa... Fiz pintura, abertura, porta, né? Tudo que botou valor naquele imóvel que eu não consiga retirar dele, né? Porque não vale móveis que eu vou botar, decoração que eu consigo retirar. Tem que ser algo que ficou na estrutura. Uma ampliação. Uma ampliação também. Construí uma piscina, fiz um pergolado. E isso trouxe valor ao imóvel, né? Agregou valor, tu teve um gasto sobre aquilo ali, né? E eu não consigo retirar mais, vai ficar junto com o imóvel quando eu vender. Então, isso eu posso incrementar esse valor, desde que eu também tenha comprovação. Né? Exatamente. Com notas fiscais, com documentos que provem o quanto que eu botei naquele imóvel. Tá, e daí eu fazendo isso, tenho a nota fiscal, fiz tudo certinho dentro da lei, tal. Eu vou no contador, faço isso, quem que eu procuro para mim fazer essa atualização? Isso tudo vai estar na declaração de pessoa física da pessoa, né? Na declaração de imposto de renda da pessoa. Certo. O que ela faz? Quando ela adquire um imóvel, ela declara lá nos bens que ela tem adquiriu aquele imóvel, naquela matrícula, naquele endereço, naquela data, naquele valor. Né? Uma coisa também que costuma dar confusão é que a gente pega a escritura, às vezes o imóvel tem dois valores. Né? Tem um valor que é o valor do tributo municipal, certo, e o outro é o valor da transação. Eu vou fazer pelo valor da transação. Porque aquele valor do tributo, às vezes, ele é abaixo do valor da transação, porque é o valor lá da prefeitura que ela utiliza para calcular os tributos dela, que é o ITBI. Né? Quando quem está comprando um imóvel vai pagar o ITBI, que é um imposto municipal. E aí a prefeitura tem o valor dela. Mas o valor da transação é o valor acordado entre comprador e vendedor, que vai estar lá na escritura, que vai ser registrado lá na declaração de bens da pessoa. Então, aquele bem que ela adquiriu naquela data vai ter aquele valor, que é o valor original que se fala. E aí ela fez um investimento. Eu investi lá mais 100 mil em reformas, então ela vai fazer um lançamento lá na declaração de bens, dizendo que ela fez 100 mil de reformas, então aquele apartamento que custava 400, agora ele custa 500. Né? Quando ela for vender, o preço de custo é o 500. Mas daí ela averba isso na matrícula depois também? Não precisa. Não, só na questão na declaração. Na declaração. Isso. Entendi. Na declaração. Ela usa isso para deduzir a questão para o ganho de capital. Do ganho de capital. Isso. Né? O ganho de capital vai ficar menor porque ela comprou um imóvel e ela botou mais valores. Agregou valor naquele imóvel. Então, eu não consigo mexer no valor na escritura. Só na escritura vai mexer que eu vendo. Na hora que vender. Aí na hora que vender, aquele imóvel vai ter o valor de mercado, o valor da transação. O imóvel era 400, eu gastei 100 mil de reforma. Isso na minha declaração ele agora está por 500. Que eu tinha esses 100 mil e gastei na reforma da minha casa. Mas lá na escritura, meu imóvel ainda está 400 mil. Isso, certo? Passou um ano, eu quero vender o imóvel. Eu vendi o imóvel por 650 mil. Certo. Tá. Daí, como é que funciona na hora da transação isso aí? Daí, tá. Aí, na declaração, vai descontar vai ser a declaração, o imóvel já vai ser com valor de 650, né? Lá na escritura, o imóvel já vai com valor de 650. Porém, na minha declaração, ele está por 500 e eu vou ter um ganho de capital de 150. Dessa diferença de 150 Daí mil. faz a conta sobre os Aí, sobre os 150, eu vou tributar. Entendi. Né? Ô, Tivaninho, e a questão da porcentagem ali do ganho de capital? Do ganho de capital, como que funciona? Ele tem uma tabela, né, da Receita Federal, isso está tudo em legislação, que se o meu ganho de capital foi até 5 milhões, é 15%. Então, de 5 a 10, vai ser 17,5%.
Então, ele vai subindo. Então, vai de 15% Então, a 22,5%. Se o ganho de capital foi acima de 30 milhões, é 22,5%. É o teto. É o teto. 22,5. Mas 22,5%, imagina tu pagar quase um quarto, né? 22% do teu lucro de imposto. É alto, né? É um valor alto, né? Altíssimo. Então, isso tem que ser planejado também, a forma né, que vai fazer essas transações. E por isso que é bom procurar o corretor também para estar sabendo se o preço que você está colocando é o preço que você espera alcançar, porque tem o preço da venda e o preço que vai sobrar para você, né? Isso. Porque vai ter os tributos, às vezes na negociação envolve o custo da escritura, do imposto municipal, que é o ITBI também, quem que vai pagar, né? Às vezes isso envolve a transação, eu vou te comprar, mas eu não quero me incomodar com tributo nenhum, você assume tudo. Pode fazer parte da negociação, já vi algo desse tipo também. Então, embora os tributos municipais, que é o ITBI, escritura, geralmente é o comprador que paga. Mas nada impede, né? Vai da negociação da que negociação foi acordado. Dos dois. Quando tu fala ali, até quero ressaltar aqui, a questão do profissionalismo, né? É por isso que eu sempre bato na tecla, nesse exemplo, assim, nós, a imobiliária, a Vipilar, hoje, a gente tem uma estrutura gigante, porque a gente tem atrás da imobiliária um profissional contador, uma contabilidade de nome na região, né? A gente tem também assessoria jurídica, né? Então, quando a pessoa vai negociar e procura o profissional, o corretor de imóveis ou a imobiliária, né? Ela está abastecida, eu não sei se essa é a palavra, amparada por esses profissionais, além do corretor que já tem uma certa experiência, né? Então, a gente vive fazendo vários negócios, né, Vaninho? Vários Querendo negócios. Não, a gente aprende um pouquinho. A gente vai aprendendo, mas nada como estar amparado por profissionais assim como vocês, né? Para dar esse auxílio também para o cliente que está lá dentro da imobiliária, né? Comprando um imóvel ou vendendo, né? Por exemplo, chega uma pessoa lá para vender o imóvel, a gente já pergunta matrícula atualizada, a gente já olha o valor da matrícula. Aqui tu vai ter um lucro imobiliário, aqui uma tributação, ganho de capital, ganho de capital, né? Que é o mesmo, né? O lucro e o ganho de capital que daí vai pagar o imposto de renda. Então a gente já deixa essa pessoa atenta sobre isso, né? Para não ter a surpresa de, meu Deus, eu vendi, agora tem que pagar esse imposto. Tem que pagar, né? Não adianta, né? Então, por isso, a importância realmente do profissional é bem amparado com profissionais como vocês, né? Nessa transação. O imposto é apenas uma das questões, né? Imaginem transacionar um imóvel de valores altos, né? Sim, você começar uma negociação, pagar o sinal e chega no meio do caminho, tem algum entrave lá, um documento que não pôde, o imóvel que tinha uma complicação. Isso é raro, mas acontece sempre. Então, a gente já passou alguma história. A gente falou aqui de sonhos e o sonho vira pesadelo. Vira pesadelo. Então, porque não teve todo esse estudo antecipado, esse cuidado de análise documental, né? A parte do amparo dos profissionais, a gente realmente entrar em contato com cada um para ver a parte contábil, ver a parte jurídica, né? Realmente se amparar de tudo em volta que é possível para lá na frente a pessoa ter realmente a realização do sonho, né? Então, evitar essa dor de cabeça que tu falou. Né? E a gente está falando de imóvel, e aí se a gente entrar nos detalhes do imóvel, né? Esse imóvel pode ser um imóvel urbano, pode ser uma casa, pode ser um apartamento, pode ser um imóvel rural, que eu estou comprando uma propriedade, mas não vou poder usufruir 100% dela, que ela pode ter uma mata nativa, que ela pode ter um córrego, ou um imóvel na praia, né, que aí já envolve outros problemas. Marinha. Então, a gente está falando da pessoa que quer adquirir um imóvel, às vezes é a primeira vez, e ela não tem noção disso tudo, né? Diferente, às vezes, de um investidor que está mais acostumado a transacionar, já vivenciou várias situações, que está um pouco mais seguro já nessas questões. Mas a maioria das pessoas é o primeiro imóvel, né, ou o segundo, e aí tem um pouco mais de dificuldade de entender. Até porque a legislação também vem se aperfeiçoando. Se a gente for olhar, como eu falei, eu comecei em 87, antigamente os cartórios não eram informatizados, as prefeituras também não eram, né? Os tributos eram mais
estava mais longe da realidade, o valor a ser tributado. Hoje os valores a ser tributados estão mais próximos da realidade, porque as prefeituras, né, e cartórios não eram tão rápidos. Hoje, com a internet, com as redes sociais, enfim, está mais rápido. Isso tudo trouxe uma agilidade, né, para buscar valores dos imóveis, porque hoje você está anunciando, você também está divulgando o valor do imóvel. E o fisco lá do outro lado, ele também está olhando, aqui a nossa tabela está desatualizada. Então, tu tem toda uma gama muito rápida de informação que vai auxiliando de várias partes interessadas nessa transação. Eu acho que as coisas têm que andar corretamente, né? A gente sempre foi a favor disso, né? De que as coisas andem no caminho certo. Tanto que todo ano, né, a gente faz uma declaração, agora eu esqueci o nome. De MOB. De MOB, mas tem uma outra também, né? Ou é só de MOB? Não, aí tem a declaração de não ocorrência, que daí é do corretor, né? Ah, tá. Essas COAF. declarações vêm em encontro disso que tu estava falando, né? Sobre as informações, né? No DIMOB, o que a gente faz no DIMOB, né? Explica aí pro pessoal o que é o... O DIMOB, o tio vai me ajudar um pouquinho, mas geralmente é a declaração das vendas que ocorrem pela imobiliária. Basicamente a isso. A imobiliária também está declarando para a Receita as transações dela, né? Assim como acontece o cartório, assim como acontece as prefeituras. Então, tudo que a gente está falando aqui de transação, as pessoas... A gente falou aqui, eu vou ter que apurar se tem ou não ganho de capital no imóvel que eu vendi. Eu vou baixar um programa da Receita Federal, vou preencher, e ali eu vou colocar as informações que ele vai pedir. Então, eu tenho que tomar cuidado para colocar aquelas informações que sejam verídicas. Isso. Porque a Receita tem como verificar. Tem acesso. Né? A veracidade. A veracidade. Hoje está tudo interligado, né? Então, banco, porque a imobiliária também vai declarar que vendeu um imóvel. Que recebeu uma comissão por aquela venda. Por aquela venda. Né? O cartório também vai declarar que fez uma escritura. A prefeitura também vai declarar que apurou recebeu o ITBI. Então, vai ter um cruzamento. E a Receita vai sempre fiscalizar os últimos 5 anos. Então, eles têm um banco de dados muito grande para fazer essa busca e verificar se foi feito de forma correta. Inclusive, essa questão da reforma no imóvel também, né? Eu tenho notas fiscais, ele pode dizer assim, não, eu quero ver as notas fiscais, traga aqui para mim. Ou lá buscar no sistema essas notas fiscais também, porque muitas notas fiscais das empresas, seja notas fiscais de produtos que eu comprei lá no material de construção, da piscina, enfim... Isso também está lá na base de dados que eles podem consultar. Sim, da empresa que forneceu a matéria para fazer aquela reforma. No meu CPF... Vai longe, né? Então, tem muita informação. Tem. Né? Então, o correto... a pessoa deve fazer o correto para se incomodar menos, né? Ou não ter incomodação. Não ter incomodação. Porque ela vai fazer um processo de adquirir um imóvel... Ela vai ter um custo de tributos, de escrituras, né? Tributo estadual, municipal, federal. E, depois disso, se ela não fez correto, ela pode sofrer uma fiscalização e uma penalização, né? Por ter feito algo errado. Então, por isso que é bom procurar uma empresa idônea, né? Uma imobiliária, um corretor, para fazer adquirir esse imóvel, tendo certeza que aquilo ali já foi checado por alguém, né? Que está de acordo, que se eu efetivar o negócio, eu vou ter já tenho uma trajetória do que eu vou gastar e vai ser meu. Não vou ficar amarrado no meio do caminho, que é algo que deu errado e aí não vou para frente nem para trás. Não consigo finalizar o negócio e não consigo mais desfazer o negócio. Porque já paguei, já foi usado o dinheiro e agora? Fica trancado. Né? Fica trancado. Então, ninguém quer isso. E aí o sonho virou pesadelo. Eu acho que o Vaninho conhece a dona Gorete Kirten, lá do cartório de Braço do Norte, né? Um dia ela falou assim, Júnior do céu, eu não imaginava que a imobiliária fazia tudo isso. Eu assim, o que, dona Gorete? Não, a gente tem que pensar em tudo. Depois, vocês pensam desde a parte contábil, vocês pegam a matrícula vintenária de um imóvel, por exemplo, uma negociação grande, que envolve 5, 6, 7, 10 milhões, um terreno grande, por exemplo. Várias pessoas, né? Então, a gente sempre, o nosso jurídico sempre aconselha a pegar uma certidão vintenária daquele imóvel para ver se não tem nenhuma ação trabalhista, alguma ação sobre aquele imóvel que tranque a venda, né? Então, desde aí, né, a gente até conversou no episódio passado com os advogados aqui sobre isso, né, a prevenção, né? E a dona Gorete assustada, assim, meu Deus, eu não sabia.
para mim a imobiliária só fazia ali a transação, tudo bem, trazia aqui para nós fazer a escritura, tudo certo, mas tem todo um processo para evitar dores de cabeça, para evitar esse mau negócio, né? É um mau negócio, porque a pessoa que está vendendo se estressa, a pessoa que está comprando se estressa, quem intermediou, não intermediou certo, vai se dar incomodação. Então, tudo isso a gente faz para você entender, né, que o trabalho da imobiliária dentro de uma venda imobiliária não é simplesmente o que eu falei lá no início, simplesmente uma cifra, simplesmente dinheiro. Então, a gente cuida de tudo isso com muito zelo, com amparo de profissionais para que evite essas dores de cabeça, né? E uma outra questão, Júnior, que tu falou, uma transação ela pode ser à vista ou ela pode ser a prazo. Exatamente. Às vezes prazo longo. Sim, sim. E no meio do caminho, algum envolvido pode vir a falecer, né? Pode ter que entrar um inventário no meio do caminho desse imóvel, de alguém, de alguma das partes. Então, isso tudo pode trazer uma dificuldade nessa aquisição. Mas se tu tiver amparado com profissionais, com documentos, isso fica um pouco mais seguro, né? Que as coisas vão se cumprir como se foi acordado. Sim, que alguém no meio do caminho não vá também desistir, né? Sim. Então, é importante essa questão. E eu gostaria só de reforçar na questão do tributo, sobre o ganho de capital, que é um dos tributos, né? Quando ele acontece, ele é salgado e as pessoas às vezes se surpreendem, né? Bastante. Imagina pagar 15% sobre esse ganho, né? Na venda de um imóvel. Então, às vezes, esse valor é bem significante. E que o prazo para mim pagar isso, né? Então, eu tenho até o último dia útil do mês seguinte à venda do imóvel, né? É um prazo curto também. Então, hoje eu tenho 30 dias. Se eu vendi o meu imóvel hoje à vista, seria esse prazo. Eu teria que pagar ele até o final do mês que vem. Tá. Agora, se eu vendi esse imóvel a prazo, eu vou pagar o tributo de acordo com o prazo dado na negociação. O prazo da venda. Proporcionalmente? Proporcionalmente. Né? Então, também tem essa... Se eu vendi a prazo, eu pago a prazo. Se eu vendi à vista, eu pago à vista. Entendi. Mas o primeiro pagamento, né? Sempre no prazo, eu também tenho que pagar uma parcela de entrada. E sempre no mês seguinte ao dia da venda. E daí tu já falou no início, então, ali, para reforçar, então, até 5 milhões... Até 5 milhões de ganho de capital. 15%. E aí vai subindo de 5 a 10. De 10 até 30. Depois de 30 milhões de ganho de capital para cima, né? Sim. É 22,5. É o último. É o teto daí. É de 15, vai variando de 15 a 22,5. Uma tabelinha que vai... Mas veja só. 5 milhões de ganho de capital... Nossa. Vai pagar 750 mil reais de imposto. De imposto. É salgado. É salgado. E aí, se você recebeu esses 5 milhões à vista, vai pagar imposto à vista. Vaninho, agora me veio um estalo aqui, uma pergunta, né? Vamos ver se é possível. Se a pessoa ganhou esse imóvel, uma doação, por exemplo. Ou herdei esse imóvel... que o meu avô deixou o imóvel para mim lá, na época valia 100 e hoje eu vendi ele por 4 milhões. Como é que funciona isso? Então, tem alguma regra para isso também? Quando eu ganhei um bem imóvel, né? Por exemplo... é uma doação, o Júnior me deu um bem imóvel em doação. Certo. Então, ele vai me dar pelo valor original que está na declaração dele. Tá? Eu vou pagar um tributo estadual, que é o ITCMD, certo. Que ele incide sobre doações e herança. Né? E aí eu tenho aquele bem lá, imóvel, na minha declaração por 100 mil. Quando eu for vender, se eu vendi por 1 milhão, eu vou pagar ganho de capital de 900. Vai pagar igual? Vou pagar igual. Não isenta. É uma venda normal. Vai ser uma venda. Né? A doação... eu não pago ITBI, pago ITCMD.
E esse ITCMD, ele tem uma regra de percentual, que é uma coisa que eu sempre tive uma dúvida. Também. Ele tem uma regra, cada estado faz a sua regra, né? Tá. Porque ele é um imposto estadual, mas ele tem uma tabela progressiva também. E a tabela progressiva é conforme o valor do imóvel, do bem ganhado da doação? Como é que é? Então, ela começa também ali, se eu não me engano, em 2%, Sim. vai até 7,5%. Sim. Mas ela é um pouco diferente, que ela vai fatiar o imóvel em várias partes. Então, até 50 mil reais, o imóvel eu vendi por 150, mas até 50, a parte do imóvel, 50 é um percentual, de 50 a 100 é outro percentual, de 100 a 150 é outro percentual, vai subindo o percentual, fatiando aquele imóvel. Então, é um pouco mais complexo de calcular, mas é calculado já direto no site, né? Fazer doação é sem problema, só vai ter esse pagamento desse tributo estadual. Não foge do ganho de capital. E não vai aumentar o valor do imóvel, né? Não aumenta o valor do imóvel. Vai ser transferido pelo valor que ele está lá para ti. Então, é isso que eu queria chegar. Então, tu explicou ali, então eu entendi. Então, eu ganhei um imóvel por 100 mil reais há 15 anos atrás, o meu avô doou lá... Vai ficar por 15 mil. Então 100 mil lá. Eu vou passar ele por 100 mil. Então, a hora que eu vender, teve uma valorização, eu vou pagar o imposto, o ganho de capital sobre o lucro que eu tive nessa doação que eu ganhei. Isso. Show de bola, certo? É uma coisa que... E as pessoas me perguntam direto, tá, cara? Porque, assim, na nossa região... O pai doar para o filho, o avô, sabe que é normal, né? filhos. Vocês estiveram lá, né? A gente participou de uma negociação lá, onde vocês tinham terreno e tal. Herança. Coisa comum também, herança, né? E na nossa região tem muito disso, e as pessoas perguntam pra gente: ô Júnior, como é que é? Eu tô recebendo um imóvel lá, como é que funciona? O que eu tenho que fazer? Às vezes a gente fica, né? Mas olha só, Júnior, a gente tudo tem que analisar, né? Porque eu recebi um imóvel de herança, mas eu não tinha nenhum outro imóvel. Já caí na regra de que é o meu único imóvel, o único bem que tem. Então, né? eu ia chegar agora, esse valor, eu vou vender, está abaixo daquele ali, 440? Está até 440? Eu posso vender... Te isenta. Isento. Agora, esse imóvel que eu recebi também é uma casa. É o meu... Onde tu mora? Onde está residindo? Onde eu estou residindo. Já vai cair na outra regra, né? Vou vender ele para pegar uma casa melhor. Se eu, por exemplo, eu tô falando de números grandes aqui porque a gente sabe que o terreno, essas coisas... Há 20 anos atrás era um preço e hoje a gente sabe que tem, e realmente tem na região, terrenos que valem 4, 5, 6, 10 milhões, e já ouvi caso disso, né? Então, caindo na regra, que é uma propriedade que ele mora, e ele teve um ganho de capital ali de 4, 3, 5 milhões. Ele comprando outros imóveis, aí que eu quero chegar. Não, é outros. Então, é isso imóvel. Que eu ele pode... um imóvel. Ele vai trocar um imóvel residencial, que é onde ele reside, por outro residencial. Por outro residencial. Ele não pode usar daquilo ali para 10 investimento. Não. Dissolver. Então, não, a regra da Receita, ela, vamos dizer assim, ela engessa, né? Eu não vou te cobrar tributo, mas tu vai sair de um imóvel para ir buscar um melhor para ti. Tu estás progredindo na tua vida, mas é o teu imóvel residencial. Tá, e pode acontecer então da pessoa, por exemplo, ela vendeu o imóvel, teve aquele ganho todo que eu falei ali de 4, 5 milhões, ela comprou o imóvel para ela morar, aquele ali ela não vai pagar imposto. Não, se for o único bem dela. Não, esse aqui não é o único bem. É a questão da residência. Residencial, é isso que eu estou falando. Tu vai comprar um outro residencial. Tu está trocando o teu imóvel residencial, né? Tá. Vamos criar aqui uma polêmica aqui. Então, eu vendi o meu imóvel, ganhei 4 milhões no lucro. Tive um lucro de 4 milhões, certo? Com esse lucro, eu estou comprando uma casa para mim morar, que vai ser minha residencial, e o resto do dinheiro eu vou investir, comprando outros imóveis. Como é que funciona? Tu vai... a parte que tu comprou a casa... Não paga. Não paga. Agora, a diferença pagaria. Vou pagar. Vai pagar. Entendi. Não sei, André, tem mais alguma pergunta aí? A gente está tendo uma aula ali, né? Vamos aproveitar. Que o Vanim também é professor também, né? Sim. Qual é a universidade que tu estás dando aula? Eu dou aula na Unesc, lá na disciplina de contabilidade tributária e de perícia também. Que legal. Mas, assim, é uma quantidade grande de situações que pode acontecer, né? É por isso que eu estou levantando questões aqui para a gente debater importante, né?
se a pessoa não tem segurança, se ela nunca fez esse tipo de transação, buscar profissionais, né? Nada mais prático do que perguntar, né? Perguntar e se informar antes de concretizar e ter surpresa. Até porque a gente não sabe tudo. Sim, né? e são muitas as situações. Muitas situações que a gente aprende com aquilo ali, né? Então, tem vários casos, né, André, que a gente passou por vendas lá que a gente aprendeu muito, né? Então, situações que se repetem, mas tem umas que... não é... E cada inusitadas, cada negociação, até hoje, a gente já está há 11 anos, né, no mercado imobiliário, né? Até hoje eu não vi uma negociação igual a outra. Sim. Sempre uma tem um detalhe diferente da outra a ser resolvido durante a transação. Então, a gente vive aprendendo. Então, às vezes, tem coisas que chegam para a gente que a gente não sabe. O que a gente vai fazer? Vai lá procurar o Vaninho, vai chegar na contabilidade, procurar lá os profissionais que trabalham lá no escritório. Estou assim, assim, assim. O que dá para fazer? Dá para fazer isso aqui, é dentro da lei, tá certo? Não pode? Não pode. Então, a gente vai pegar a informação para estar podendo passar para o cliente, né? Então, por isso que eu estou levantando questões aqui que, com certeza, muitas pessoas lá em casa, onde estão assistindo a gente, estão ouvindo a gente, tem, né? E eu estou fazendo a pergunta por eles aqui, a gente aproveitar o professor Vaninho aí, né, André? A oportunidade. E, assim, Júnior, uma questão também é o comprador e o vendedor. Eles têm situações econômicas e patrimoniais diferentes, né? Exato. Que podem influenciar nessa questão aqui, principalmente o vendedor, na questão do tributo que ele vai pagar, né? Sim, né? No ganho de capital. A gente já relatou aqui algumas situações que ele pode ter isenção. Né? Um imóvel também, se eu não me engano, é de 1969. Um imóvel muito antigo. Esses imóveis, eu tenho um imóvel que eu adquiri ele anterior a 69, também estaria isento de ganho de capital. É mesmo? Então, que legal. São outras situações que podem acontecer, né? Que por isso que é importante estudar cada situação, que pode ter algum benefício aí e a pessoa não sabe, né? E hoje em dia, então, dá para a gente elencar aqui, não sei se dá, né? Quais são os tipos de isenções que a gente tem? Os principais, falou agora. Os principais, vamos dizer são assim. Essa aí, né? Se eu tenho um único bem imóvel, aí não interessa se é terreno, se é casa, se é apartamento, que eu vou vender ele até 440, Show. É o único bem. Certo. Ou se eu vou vender um bem, a minha residência, né? Meu imóvel, que é residencial, então não é um terreno, é uma casa ou um apartamento, e eu vou adquirir um outro imóvel residencial, que é uma casa ou um apartamento. Esse imóvel residencial que eu vou adquirir, ele pode ser na planta, ele pode não estar concluído, mas ele está em andamento. Então, eu posso adquirir com isenção. Aí não fala em valor. Né? Esse imóvel residencial que eu estou vendendo pode ser mais que o 440, porque daí não fala em valor. Mas para adquirir outro residencial. Não posso adquirir um terreno. Né? Que são os principais. E se eu adquirir um terreno e construir? Não, tu não poderia, não se encaixaria. Não se encaixa. Tu pode adquirir... Somente casa e apartamento mesmo, para usar para fim residencial. Ou um imóvel, né, em construção. Tá. Que já estivesse em construção. Na planta, que está em construção. Apartamento na planta. Isso aí se encaixaria. Tá, outra coisa, tá vindo as perguntas aqui, tá vindo aí, vamos aproveitar. Assim, a gente tem que ver também que pode ter alguma situação que a lei também não está bem clara. Sim, que dá... aí tem que averiguar. Isso, aí pode fazer uma consulta, né, para a Receita e tal. O próprio órgão, né, a Receita Federal, e consultar ali Eles têm relação de perguntas e respostas também, que pode estar a resposta ali, né? Entendi. Então, quem sabe essa minha pergunta... Tu já sabe, mas aí depois a gente pode pesquisar lá também. Vamos ver, faz a pergunta Numa primeiro. questão de troca, permuta. Eu tenho um imóvel X que vale 1 milhão e estou trocando por um imóvel X que vale 1 milhão e 100. Estou dando 100 mil de volta. Como é que funciona essa transação, a questão de tributos ali? Então, olha só, vamos tentar exemplificar aqui. Ó. O Júnior está me vendendo um imóvel por 1 milhão. E eu vou dar um terreno para o Júnior vamos supor, de 500 mil e mais 500 mil em dinheiro. Isso. Né? Como é que fica essa tributação? Para o Júnior, ele tá vendendo um imóvel de R$1 milhão.
Tu está vendendo um imóvel de 1 milhão, tu está recebendo pagamento. Daí, dependendo de como está declarado esse Como está imóvel... lá na tua declaração e entre o valor que tu comprou e o valor de 1 milhão que tu está vendendo, é o teu ganho de capital. E o imóvel que eu estou vendendo, eu vou ter também um ganho de capital, se houver, né? Estou te dando um imóvel por 500, como parte do pagamento, mas se ele tiver na minha declaração... Por 300. Por 300, eu também tenho um ganho de capital, né? Os dois pagam o ganho de capital, então, no caso. Porque é o valor da transação, isso, né? Eu te perguntei porque isso ocorre acontece bastante. Também, acontece. Botar outros imóveis na transação, né? Ou, às vezes, só uma troca por troca. Né? Então, se é uma... Agora eu vou dar um exemplo aqui. Se é uma troca por troca... Tem um terreno e tem um apartamento. Ambos valem 1 milhão. Eu estou dando um terreno... Estou comprando de ti um apartamento que tu está vendendo por 1 milhão e estou te dando como forma de pagamento um terreno. De 1 milhão. De 1 milhão. Tu aceitou isso. Ok. Tá. Daí o que eu vou pagar? Cada um vai ter que apurar o seu ganho de capital. O ganho de capital. Se o meu terreno... Quanto é que está o terreno que tu comprou, o valor entre o valor que tu comprou e o valor de 1 milhão que tu está me vendendo, e o apartamento da mesma forma. Eu estou te dando ele por 1 milhão, mas eu estou te vendendo por 1 milhão, mas qual é o valor que ele está na minha declaração de compra? Quando tu comprou, é uma regra que para várias situações se aplica, né? Não tem muita diferença. E a questão do valor do percentual é o mesmo, é o 15% se for dentro de até 5 milhões. 5 milhões de ganho de capital, 15%. Eu comprei o terreno por 500, estou botando no negócio para ti por 1 milhão, eu estou tendo um lucro de 500 mil. Vou pagar sobre 500 mil. Sobre 500 mil. O que pode dificultar e a tributação ser diferente é quando envolve uma PJ, né? Eu ia chegar nesse assunto aí. Porque daí as PJs... Até agora a gente está falando de pessoa física, né? Se envolver pessoa jurídica, aí tem que ver qual é a forma de tributação dela, se ela é do simples, se ela é lucro presumido, se ela é lucro real, que vão ter tributações diferentes, né? Se a pessoa jurídica também, uma outra questão, se ela é do simples, o prazo que esse imóvel está lá no patrimônio dela também influencia, né? Porque até 13 meses que ele comprou esse imóvel, a forma de tributação é uma, passou de 13 meses é outra. Até porque a Receita vai olhar assim, se tu tá comprando um imóvel, uma pessoa jurídica comprou um imóvel, já está vendendo em seguida, está transacionando, né? Transacionando. Sim. Já virou negócio. Sim. Então, é uma forma de tributação diferente. Sim. Então, a pessoa jurídica tem esse olhar também. Então, começa a ficar um pouco mais complicado. Mais né? complexo. Mas, geralmente, uma pessoa jurídica vai ter um contador, né? Sim. E muda ali o percentual daí? Ou é a mesma regra? Muda. Para lucro presumido e lucro real, muda. Eu não sei se tu tem mais tributos. Eu acho que até para as pessoas entenderem essa diferença aí vamos ampliar um pouco o nosso bate-papo aqui. O que é a diferença de cada um? Tu falou empresa simples, lucro presumido. O que é a diferença de cada um assim? Cada pessoa jurídica, né, que são entidades, né, que tem uma personalidade que pode adquirir patrimônio, ela tem que optar, né, tem algumas que ela faz opção e tem outras que é obrigação ela ser tributada de uma determinada forma, por um regime tributário. Então, no nosso país, nós temos 4 formas de regime tributário, que é o Simples, a empresa do Simples, né? Simples Nacional, lucro presumido, lucro arbitrado e lucro real. Então, dependendo a forma de constituição da empresa, o porte dela, ela está obrigado a determinado regime. Ela tem que se adequar a esse regime. Ela não pode optar, ela tem que optar por aquele regime. Ela se encaixa naquele regime e não tem como, não tem opção. E tem outras isso que tem podem... a ver com a questão do KNAI que se fala? Ou a atividade que ela vai... econômica que ela exerce, a formação jurídica dela, se ela é uma SA, se ela é uma limitada, enfim, qual é a personalidade jurídica, né? Tem vários... O faturamento, tem vários
regramentos que determinam para onde é que ela pode optar pelo regime tributário. E dependendo do regime tributário que ela tiver, vai tributar também essa parte do ganho de capital, porque uma pessoa jurídica também tem ganho de capital. Então, por isso que tu falou, então, cada regime desse é uma forma de... apurar o ganho de capital. O ganho de capital. Né? Isso. Na simples é um valor, um percentual, uma forma de apurar, é outro, Entendi. Lucro real, lucro presumido é outro. Entendi. Só que o que acontece? Geralmente as pessoas jurídicas já têm um contador contratado, já é mais acompanhado. Sim, diferente da pessoa física, né, que mais... às vezes está mais por conta própria aí nas transações. Sim, né? Sim. E aí fica um pouco mais desamparada. Né? Se ela não procurar profissionais, igual as imobiliárias, os corretores, que vão estar também... dando esse amparo, né? Dando esse amparo ou dando os caminhos, fica mais difícil e ela pode estar fazendo maus negócios. Né? Tu falou ali, então, a gente vê muito, né, nesse mundo do mercado imobiliário, se falar muito nas holdings familiares, né? Ou empresas de administração de bens, né? A gente lidar com isso muitos negócios, a gente tem clientes e investidores, daí a gente já está saindo da linha pessoa física, que nunca fez uma transação, que nunca fez uma negociação, entrando numa linha onde a pessoa já tem uma administradora de bens, né, que já faz vários negócios. Na administradora de bens também tem essa diferença na tributação também, né? As holdings, elas vêm para facilitar e proteger o patrimônio, né? Imagina uma pessoa que ela tenha várias empresas, vários CNPJs, tem vários imóveis, né? E se essa pessoa vier a falecer, o que acontece? Todos aqueles imóveis, todas aquelas empresas vão entrar num inventário, né? Que vai trazer um custo, né? Para estar fazendo essa transferência, essa documentação, né? E tudo mais. Se você colocar tudo isso numa empresa que vai ser a holding, né? Você tem uma participação naquela empresa que detém isso tudo. Fica mais fácil, né? Organizado. Muito mais simples, isso. Né? E a holding ela é um pouco mais porque ela envolve, né? Como é que vai ser essa divisão, porque pode ter um herdeiro, vários herdeiros, né? Como é que vai ser no caso do falecimento, como é que vai ser feito isso? Então, é uma forma de planejamento, é uma coisa mais complexa, né? Tem profissionais só para isso também. Eu ia te falar, eu sempre ouço falar, mas também sempre ouço falar que é muito complicado se montar essa estrutura. Não é complicado. Ela exige um estudo, né? Porque não é um copiar-colar. Exato. Vai ter que se estudar. Tem que montar realmente para montar algo que atinja aquele objetivo, né? Que é proteger aquele patrimônio e que se torne no futuro prático, né? Uma sucessão de dividir esse patrimônio sem ter um custo muito alto também. Imagina quanto que vai pagar. O advogado vai cobrar para fazer o contrato lá, o croquis da holding. Mas aí, imagina quanto é que um advogado vai cobrar para fazer o inventário de todos esses bens. Então, às vezes, esse custo também está envolvido, né? Mas também, já vi também casos de o pessoal fazer holding. Mas esses são os casos principais, que é para proteger o patrimônio, né? E tornar prático essa transferência. Imagina que você vai, se eu quiser transferir... Eu tenho um patrimônio que está todo numa holding, né? E eu quero transferir para o meu filho. Eu vou transferir as cotas dessa holding para o meu filho. E ele vai ficar dono de tudo. Só vai falar em cotas daí. A participação nessa empresa. A participação. Que ali embaixo daquilo ali está todo o patrimônio. Né? Fica mais prático. Imagina tu ter que transferir várias escrituras de imóveis. Isso tem custo, né? E participação em empresas. Para transformar, por exemplo, uma pessoa, vamos falar agora, vamos voltar para a pessoa física. Certo. Uma pessoa física que herdou vários imóveis, vamos dizer assim, herdou vários imóveis e tal, e essa pessoa ela tem uma família, como ela herdou isso, ela quer organizar isso e quer fazer uma holding, né? Eu acho que é nesse sentido que tu fala a questão poderia fazer também. Só voltada para a administração desses bens que ele ganhou. Isso, ele colocaria todos esses bens na holding
e quando ele quisesse transferir, ele transferia a participação na holding. Não precisava transferir imóvel por imóvel. Né? Estaria tudo ali. Ele está, vamos dizer, está protegendo o patrimônio. Ele está evitando no futuro de os filhos ou alguém ter um gasto, né, a mais. Um inventário, às vezes, claro que já tem um custo alto para montar uma holding. Né? Não tem, pelo seguinte, quando eu coloco um imóvel numa empresa como integralização de capital, não pago tributo. Entendi. Né? Eu não vou pagar tributo para isso. Eu tenho vários imóveis e eu vou botar ele na minha empresa. Não vou pagar tributo nenhum para botar. Tu não tem que pagar ITBI, nada? Não, fazer nada? Não, é isento. Então é uma coisa top aí para a gente trabalhar e as pessoas para organizar isso, né? Tem que ser planejado. Planejamento, né, eu digo, tem que né, ser planejado, porque assim, o que eu quero fazer com meus imóveis? Instruir, né? Às vezes porque tem pessoas perdidas, né? Que investem no imóvel. A gente tem cliente que só compra imóvel. Ele não vende, ele só compra. Sim, conheço bastante assim. Mas agora tem outros que compra hoje e já vende amanhã. Compra hoje e vende amanhã. Sim. Aí já não valeria a pena estar fazendo a holding, né? Então, porque eu vou comprar e não vou pagar, mas a hora que eu vou vender, eu vou pagar. Né? Entendi. Então, por isso que tem que ser estudado uma forma, né, para ele proteger, para facilitar esse tipo de transação, né? Esse tipo de investimento, vou chamar de investimento. Investimento. Porque ele tá adquirindo periodicamente bens imóveis e ele está vendo uma forma de ele colocar isso tudo no mesmo lugar, que ele pode transferir rapidamente para quem ele quer, né? No futuro, ou planejar essa transferência no futuro, já deixar escrito isso, como é que vai ser feito. Então, tem que ver o que a pessoa pretende. Para planejar junto com os profissionais qual é o melhor modelo para ele. Não dá para... Às vezes o modelo que serve para o Júnior não serve para o André, não serve para o São casos diferentes, né? São casos diferentes. São casos diferentes, como tu falou, né? Andréia, fala alguma coisa aí, o que tu achou disso tudo, desse bate-papo aí com o nosso professor Vânio, né? Como eu falei, é uma aula. É uma aula. Não, mas assim, eu não sei tudo, né? Isso aí. Sim, a gente sabe. São muitas situações que podem acontecer e cada situação tem que ser olhado, tem que ter um olhar. E não é só de um profissional, são vários. Cada um vai olhar o seu. Mas com certeza a trajetória que você já percorreu tem muito a nos ensinar, né? E eu vejo que só esse podcast não vai ser o suficiente. Na verdade, uma coisa que a gente tem que aplicar é bom senso, né? Sempre. Se eu vou fazer a transação de um bem de 100 mil, né? Ou vou fazer uma transação de um bem de 10 milhões, e às vezes eu não quero gastar um pouquinho mais para pegar um profissional mais capacitado, ou pegar mais profissionais para garantir o negócio, é muito risco. Então, a pessoa tem que ter bom senso também em todas essas transações, né? Até foi ontem, chegou um cliente lá no escritório, estava lá mexendo, nós estávamos em reunião ali com os corretores, a pessoa botou um imóvel para vender com a gente, mas ela não botou com exclusividade, certo? Ela pegou, o comprador chegou lá no escritório, o cara chegou lá, eu estou comprando a casa tal, já fechei o negócio com a mulher tal. Daí ele assim, mas eu não sei nada. Ele foi lá no escritório, porque assim, aí eu vi, estava no site de vocês, mas eu fui direto nela. Olha só. Que realmente a pessoa não tem noção de como funciona, para vocês né? entenderem o porquê que é a importância do corretor. Eu falei para ele, não, mas tu já fechou o negócio com ela, tu já tocou toda a transação com ela lá? Sim, mas agora o contrato, não sei o que eu faço, como é que a gente faz, porque eu vou pagar parcelado, não sei isso ou aquilo. Daí eu falei assim, tá vendo por que é importante, eu falei para ele, por que é importante a imobiliária estar no meio de um negócio? Porque tu nunca fez uma transação, que ele chegou assim, não, eu estou dando um outro imóvel como parte de pagamento, não sei o quê, tal, eu preciso fazer o contrato e eu não sei por onde eu começo. Daí eu falei para ele, né, o senhor poderia ter nos procurado, que a gente vai te dar toda essa assistência e tal. Sim, mesmo assim, dessa forma ainda eu falei com ele, não, vem cá, vou te ajudar. Independente do negócio, eu não ia deixar ele em maus lençóis, né? Conhecendo até a parte vendedora, eu chamei eles e tal.
dei ali a instrução, mas não me meti no negócio, orientei o cliente, ó, tu tem que fazer isso, fazer aquilo. Procura um contador, eu falei, tu já falou com o teu contador? Ele assim, não falei, boa ideia, vou falar com ele. Então, ele já vai te orientar, até mesmo o contador vai ter um amigo advogado que vai te auxiliar a fazer esse contrato e tal. Só que eu não posso me meter nessa negociação, porque tu já fez direto com ela. Eu posso te orientar aqui porque ela é nossa conhecida aqui e tal, né? Então, eu posso ir até aqui. Agora, eu vou te orientar aqui os caminhos que tu tem que seguir, os profissionais que tu tem que procurar. Acontece, Tavarinho, isso assim direto, né? Então, as pessoas acham que estão fazendo um bom negócio por economia de algumas coisas, pequenos, né, o valor, e acaba, né, entrando numa fria, muitas vezes, por não ter procurado um profissional correto, né, e ter gastado um pouquinho mais para isso, né? Ele não ia se incomodar com nada se tivesse procurado a gente. A gente ia fazer toda a transação, cuidar do contrato, deixar o contrato que a gente faz, deixa o cliente e vendedor seguro, deixa o cliente comprador seguro, ajusta a parte contábil, vê, então, né, esse trabalho, mas faz parte, né? E o que a gente está fazendo aqui com esse podcast, o Vipilar Imobcast, é exatamente isso, né? A gente fazer as pessoas entender do profissionalismo que existe por trás de uma imobiliária, de uma contabilidade, de um advogado. Então, a gente está trazendo vários profissionais aqui que fazem que isso aconteça de uma forma legal, né? Que todo mundo saia bem nessa negociação. E daí vem em conta o que tu estava falando ali, né? As pessoas, como a gente falou no início, né? Às vezes faz uma transação dessa na vida, não tem nem noção, né? Não sabe nem qual é o papel da imobiliária. Da imobiliária. Né? E qual é o trabalho que ela está te ofertando. Às vezes ele pensa assim, ele só está me botando na frente aqui e vai levar uma comissão. Botando na frente o vendedor e o comprador e vai levar uma comissão. Sem olhar todo esse cuidado, né? Que tu estás comprando realmente é um bem que está desimpedido. Exatamente. Né? Porque pegar lá uma certidão vintenária, né? Porque eu tenho ações trabalhistas que são dos últimos 5 anos, mas eu posso ter uma ação maior, uma civil, aí, uma indenização que é dos últimos 20, alguma coisa assim. Então, que vai complicar esse tipo de transação. E uma coisa importante, Júnior, que eu esqueci de comentar, Bora. É que no ganho de capital ali, eu posso abater também a comissão da imobiliária. Sim, porque querendo ou não, a imobiliária vai tirar uma nota fiscal para a pessoa e usa como comprovação para deduzir. Vai abater do valor do ganho de capital. Então, também é um ponto importante, legal, né? Para estar destacando aqui. Eu acho que a gente já fez algumas transações que a gente já explicou isso para o cliente. Isso a própria comissão usa como abatimento. Tu vai usar como abatimento do teu imposto aqui nesse ganho de capital que tu vai ter. Então, por isso que a imobiliária tira a nota fiscal, paga o imposto que tem que pagar sobre aquele ganho também que a imobiliária teve ali, né? Até no imposto a gente está ajudando a pessoa, né? Então, por isso que é importante, né? Cada caso é um caso. Não dá para fazer um copiar e colar, né? Foi o que eu falei, né? Não quer Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não dá. A gente está 11 anos no mercado e vou te dizer que nenhuma negociação foi igual a outra. Nenhuma. Isso. Todas elas têm um detalhe para ser resolvido, apurado, para fazer da forma legal, né? Que a gente sempre fala, as coisas têm que ser feitas da forma legal, sem infringir nenhuma lei, sem passar por cima de ninguém, né? Então, eu acho que é isso que é o importante de uma negociação, né? Eu acho que o nosso bate-papo aí já, como diz o Vaninho, eu acho que nós vamos ter assunto aqui para 20 minutos, mas eu acho que já passou de 20 minutos frouxo, né? Porque é um assunto legal, a gente gosta, né? E quando a gente começa a falar do que a gente faz, né? A gente fala vai surgindo o tema. Vai surgindo as perguntas, vai vindo os interesses de cada um, né? E desenvolve um bate-papo gostoso e com muita informação, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, né? Com certeza. Vou deixar as palavras aí para o Vaninho, as últimas palavras para a gente encerrar o nosso bate-papo. Com certeza vamos marcar outro, porque são vários temas que dá para a gente trabalhar aí, né? E a gente quer passar isso para frente, transbordar esse conhecimento. Eu gostaria de agradecer vocês, né, por essa oportunidade de também participar dessa trajetória da Vipilar, do podcast, né, que acho bem importante, né, para estar esclarecendo as pessoas, para mostrar um pouco do trabalho, né.
Não sou o dono da verdade também, às vezes a gente sabe. É uma legislação muito complexa, né? Envolve bastante... Muitas entrelinhas que a gente fala. Muitas entrelinhas, e a legislação às vezes não consegue pegar todas as situações, então por isso que é importante cada situação... Cada caso ser estudado de forma diferente. Mas obrigado pela oportunidade, e sempre que vocês me convidarem, eu vou estar aqui com vocês. Tá bom? E sucesso! Andréia? Queria agradecer também, principalmente ao tio, né? Como eu falei, foi uma honra ter feito esse primeiro podcast com a sua presença, né? Então... a estreia da Andréia no podcast. Estava nervosa, agora já está tranquila aqui. Não, estou tranquila. Estou pronta para outras já. Tá, tio, muito obrigada também. A gente fica muito agradecido e se prepara porque vai ter mais. Vamos lá.